Descubra o incrível plano divino revelado na última semana de Daniel. Sua fé está preparada? No terceiro ano de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, subiu contra Jerusalém e a cercou. As feridas de Jerusalém eram profundas, e em meio à fumaça e cinzas da cidade arruinada, Daniel, um jovem hebreu exilado, sentiu o peso da desolação. O povo de Israel, levado cativo, chorava a perda de sua terra natal, e o clamor de suas almas oprimidas ressoava em seu coração. Ele observava seu povo vivendo entre os desafios da servidão, cercado pelas opressões da Babilônia, mas sua alma permanecia firme, enraizada em uma fé que não podia ser abalada. Dias e noites se passavam, mas Daniel não se deixava levar pelo desespero. Em profundo lamento e intercessão, ele buscava a face de Deus. Ó Senhor Deus, ouve a minha oração e considera a aflição do teu povo, clamava ele, recordando a promessa de restauração feita por Jérimas, que falava de um futuro de esperança. Ele jejuou por 3 semanas, dedicando-se totalmente a esta busca ardente, suplicando perdão pelos pecados de Israel e implorando por divina intervenção. Antes que os ventos da tristeza o consumissem, uma visão surpreendente deslizou pela vastidão de sua mente. O céu, antes nublado pela angústia, se abriu, e uma figura radiante, cercada por luz, se fez presente diante dele. Era um mensageiro do Senhor trazendo palavras de esperança e revelações sobre o futuro. 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade sagrada. O coração de Daniel disparou. Ali estava a promessa de que o exílio de seu povo não duraria para sempre. A certeza de que a redenção estava próxima lhe trouxe uma nova vivacidade. Jerusalém não era apenas uma cidade, mas uma representação da presença de Deus entre seu povo. Cada semana que se aproximava trazia consigo a expectativa das promessas se cumprindo. O mensageiro continuou sua revelação: o Messias será cortado, mas não por si mesmo. Essas palavras eram como um eco poderoso em sua alma, revelando não apenas o futuro da cidade, mas um plano divino que se estendia além de sua compreensão. O que significava isso para o povo de Deus? Como poderia a dor e a opressão serem parte do plano de um Deus fiel? Daniel, confrontado com a magnificência do plano divino, questionou-se sobre seu próprio papel neste cenário. A angústia que o rodeava parecia eterna, mas sua fé começava a encorajá-lo a crer novamente nas promessas de Deus. O peso do sofrimento atingia não apenas a ele, mas a todo o seu povo. Como seria possível manter a fé em um Deus que parecia tão distante em tempos de luto? Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. À medida que a visão começava a se desvanecer, Daniel entendeu que seu clamor não era em vão. O chamado à perseverança ecoava não apenas em seu coração, mas na essência de cada hebreu que anseia pela liberdade. A história de sua luta e esperança ressoaria por gerações. O que Deus havia revelado a Daniel era a chave para um futuro restaurado, um futuro em que, mesmo nas horas mais escuras, a luz da fé seria sua única força para resistir, aguardando a implementação desse plano divino que ainda estava por vir. Nos dias que se seguiram à visagem dos 70 anos, Daniel permaneceu em fervente intercessão. O peso de suas orações parecia aumentar, como se cada lágrima que caía em suas bochechas clamasse por justiça e pela restauração de Jerusalém. Ele sabia que havia algo grandioso prestes a acontecer, algo que transcendia sua atual compreensão, um mistério divino que aguardava ser revelado. Daniel não se limitava a orar por si mesmo, mas pelo povo que compartilhava sua dor. Ele se encontrava frequentemente nas assembleias dos cativos, onde contava aos seus irmãos sobre a promessa de Deus. Assim diz o Senhor, ele proclamava com ousadia: este tempo de prova está marcado. Não desanimem, pois a nossa libertação se aproxima. As 70 semanas são a bênção que ele prometeu.
As palavras de esperança se espalhavam e, aos poucos, seus irmãos murchos começaram a reavivar a faísca da fé, assim como os ossos secos no vale de Ezequiel, Ezequiel 37, 1-14. Certa noite, enquanto orava em seu quarto, buscando a direção do Senhor, ele foi novamente agraciado com uma visão. Um espectro ousado, semelhante ao primeiro que lhe falará, apareceu diante dele. Daniel, disse o ser celestial com uma voz potente, venho para te instruir e te dar entendimento. As palavras que te foram ditas não são apenas para o tempo presente, mas têm um cumprimento maior nos dias por vir. O coração de Daniel palpitava. Qual é o significado da revelação, meu senhor? Ele inquiriu ansiosamente. A figura gloriosa promulgou a profundidade do plano divino. As 70 semanas são divididas em 3 partes. 7 semanas até a reconstrução de Jerusalém, 62 semanas até que o ungido venha. E, na última semana, um tratado será firmado, mas haverá grande destruição, pois o plano já está em andamento e os poderosos da terra não reconhecerão o que se aproxima. O mensageiro então fez uma pausa, sua expressão revelando uma tristeza profunda. E o Messias será cortado, levando o pecado de muitos, mas não encontrará favor entre o povo que o rejeitará. A angústia apertou o peito de Daniel. Ele percebeu que o mesmo povo que clamava por libertação se voltaria contra o próprio Salvador que havia sido prometido. Ele queria gritar, mas as palavras pareciam presas em sua garganta. Como pode ser, Senhor? O povo de Israel reconhecerá o que se aproxima? O mensageiro olhou de forma ternura, seu semblante irradiando uma paz cósmica. A resposta ainda não foi dada. O coração do homem é enganoso. Mas há uma remanescente fiel, e através dela, a promessa será cumprida. Um novo pacto será estabelecido, e este será o sinal de esperança para as nações. Esperem e creiam, o Senhor não abandonará seu povo. Daniel sentiu a força da verdade em suas palavras. Sua mente girava em torno do que significava um novo pacto para sua linhagem. Ele queria entender não apenas o que estava por vir, mas como deveria andar nesse tempo de espera. O plano de Deus estava se desenrolando como uma tapeçaria complexa e divina, e suas implicações ecoavam através dos séculos. Na manhã seguinte, enquanto o sol despontava sobre as ruínas de Jerusalém, Daniel decidiu compartilhar essa nova revelação com seus irmãos. O fogo da esperança ardia em seu coração, por mais profundo que fosse o lamento. Ele percebeu que, mesmo na dor, existiria um propósito redentor. Porém, ao olhar para o horizonte, aquelas esperanças começavam a se misturar com um estrondo distante e rumores de traição entre as nações podiam ser ouvidos. A batalha espiritual se intensificava à medida que mais visões se formavam na mente de Daniel, não apenas de redenção, mas de conflitos que viriam a envolver seu povo. E nesse labirinto de incertezas, a única certeza era que Deus estava, e sempre estaria, em controle. Faltava um entendimento crucial, e Daniel procurava por isso. O que mais seria revelado? O que o Senhor realmente planejava para aqueles que ainda esperavam? As respostas ainda estavam ocultas no plano soberano de Deus, e a revelação estava prestes a se desvelar de forma extraordinária. Enquanto a luz do dia se desvanecia, Daniel se preparava para a próxima assembleia com os cativos. O peso das palavras do mensageiro ainda ecoava em sua mente um novo pacto, um tempo de espera e traumas, um Messias prometido. Ele sabia que tinha um chamado, ser a voz que uniria o povo em tempos de angústia, mas também em tempos de esperança. Chegando ao local de reunião, o ambiente estava tenso. Os olhos dos cativos, marcados pela desolação, procuravam por consolo. Daniel, percebendo a expectativa e a ansiedade, levantou as mãos e clamou: Irmãos, o Senhor é fiel. Ele estabeleceu um plano para nós. As 70 semanas estão sobre nós, e a libertação não é apenas iminente e certa. Os murmúrios se calaram à medida que ele começava a relatar a visão que receberá. Suas palavras estavam carregadas de fervor. Um novo pacto será firmado, uma promessa que transcende este presente vale de lágrimas. A remanescente fiel verá as promessas do Senhor se cumprirem entre nós. Mas ao olhar ao redor, seu coração se apertou. Ele viu rostos familiares que, embora esperançados, estavam marcados pelo desespero e pela dúvida.
Era como se uma sombra pairasse sobre eles, questionando a própria validade de suas esperanças. Daniel, percebendo o ceticismo que ameaçava a fé de seu povo, ferventemente intercedeu em oração. As palavras se tornaram um clamor: ó Senhor, fortalece a fé do teu povo. Aumenta nossa confiança em ti. Assim que as palavras saíram de sua boca, outro espectro até então invisível a todos, emergiu entre eles. Era uma presença imponente, como que trazendo o conteúdo do céu. O anjo, com uma aura de majestade, falou com clareza: vinde, homens de Judá, e ouvi. O que o Senhor já determinou será cumprido com poder. Daniel caiu de joelhos, a voz ecoando o poderoso testemunho do mensageiro. Este é o tempo de um novo despertar. O Senhor nos preparará para o que virá. Haverá um Messias entre nós, e em sua morte, a salvação será dada a muitos. Não poderão endurecer seus corações, pois os planos de Deus não podem falhar. A multidão começou a murmurar, a certeza começava a se misturar com a dor já conhecida. A esperança da libertação sentia-se mais palpável, mas entre eles havia um temor crescente sobre o que realmente sucederia. A última semana, mencionada por Daniel, parecia agora um ponto crucial, e suas palavras pairavam na mente como um fardo sobrenatural. Quando a assembleia se dispersou, Daniel voltou para seu quarto, envolto em contemplação. As sombras que atacavam seu povo não eram meras incertezas, mas forças opressoras que procuravam desmantelar a fé camponesa. Ele se lembrou das palavras do mensageiro: a resposta ainda não foi dada. O coração do homem é enganoso. E a angustiada pergunta retornou: ardente e inquietante será que este povo, tão perto da libertação, ainda se afastaria do mesmo Deus que prometia restaurá-los? Na calada da noite, enquanto os sons de Jerusalém se aquietavam, Daniel se sentiu atraído novamente à oração. Mas desta vez, seu coração clamoroso focava em algo novo. Senhor, revela-me o que está por vir. O que acontecerá na última semana? A resposta não tardou. A visão se desdobrou diante dele com um esplendor perturbador. Ele viu um altar, e sobre ele, a sombra de um sacrifício iminente. A dor já começava a se infiltrar em seu ser, mas a luz da esperança irradiava sobre todas as coisas, revelando um plano que seria maior que qualquer outro. Ainda há algo mais, Senhor. Daniel gritou no espírito. Qual é a chave que faltava para que teu povo reconheça a verdade? Com isso, o céu se iluminou, revelando palavras de admoestação e esperança, que ecoavam através das gerações. A revelação do tempo está próxima, e você ficará atordoado diante da glória de meu plano. Sua fé é a ponte entre os tempos, um testemunho da esperança. Prepare-se, pois as respostas não tardarão a se manifestar, e o que você verá será a eficácia da minha promessa. Enquanto Daniel se levantava, a luz do amanhecer começava a raiar, anunciando que um novo dia estava prestes a romper. Mas, no fundo de sua alma, uma nova questão surgia: o que mais estava guardado no coração de Deus? A última semana se aproximava, e mais do que nunca, a certeza do plano soberano se tornava um eco que demandava resposta. Enquanto o primeiro raio de sol tocava o horizonte, Daniel sentiu uma nova urgência pulsar em seu espírito. Amanhã não traria apenas luz, mas revelações que atravessariam os tempos. Ele sabia que a última semana, marcada pelo selo do Senhor, estava carregando um peso imenso, tanto de dor quanto de esperança. Reúne-se com os demais cativos. Enquanto caminhava, seu coração pulsava intensamente. A visão que teve continuava a dançar em sua mente, um quadro vibrante de sacrifício e redenção. O peso da palavra de Deus sobre ele era quase tangível, e ele desejava que todos os seus irmãos pudessem senti-lo. Ao chegar ao local da reunião, um silêncio denso tomou conta do ambiente. Daniel levantou a voz novamente: irmãos, hoje é um dia que nos convoca ao despertar. O Senhor nos chama a nos prepararmos, pois a última semana se aproxima, e a promessa do Senhor se cumprirá entre nós. Os olhares, inicialmente perdidos, começaram a se encontrar e, assim, uma aura de expectativa envolveu o grupo. As palavras de Daniel funcionavam como um catalisador, despertando memórias de promessas que por muito tempo pareceram distantes. O que o Senhor lhe revelou, irmão?
Alguém perguntou com um tom desesperado, fazendo ecoar a voz do povo que ansiava por respostas. Com o espírito ardente, Daniel compartilhou a visão do altar e do sacrifício iminente. Ele explicou que cada elemento daquela visão não era apenas um símbolo, mas parte do imenso plano redentor de Deus para a humanidade. Lembrou as palavras dos profetas: porque o Senhor mesmo vos dará um sinal, a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Isaías 7:14. Preparai vossos corações! Exclamou Daniel. A libertação virá de um jeito que não podemos imaginar. O Messias, aquele que nos aliviará, será o próprio Senhor. No fundo, no entanto, Daniel sentia um tamborilar de inquietação. Ele percebia que muitos dentre seus irmãos ainda se deixavam dominar por sombras de dúvida. Diante de seus olhos, os rostos se tornavam um mosaico de esperança e temeridade, e isso levou a clamar em oração: ó Deus, por favor, fortalece a fé de teu povo. Que eu veja o retorno da confiança na tua promessa. Então, enquanto o clamor ressoava, um novo espírito de ousadia capturou os presentes. Alguns começaram a levantar as mãos, em ato de entrega, enquanto outros murmuravam palavras de louvor. Era como se a atmosfera estivesse sendo moldada pela presença do Senhor, que se manifestava em meio ao seu povo. Mas a revelação ainda não tinha terminado. Daniel sentiu outra onda de poder atravessar seu ser, e o anjo que o visitará antes apareceu novamente. O tempo está perto, Daniel. A voz ressoava com uma autoridade profunda e sobrenatural. Prepare a sua geração para o que está por vir, pois entre lágrimas, há uma colheita que o Senhor principiará. Com suas palavras, as fitas do tempo pareciam se entrelaçar, revelando não só a dor futura, mas também a glória que se seguiria. Daniel compreendeu que a última semana não era apenas um período de espera, mas um momento de transformação. E como se Deus estivesse dando uma última carta da revelação, o mensageiro desafiou: na última semana, o que estava oculto será revelado, e a fé dos que são escolhidos brilhará mais intensamente. Preparem-se, povo escolhido, pois o Senhor está por fazer algo que marcará o curso das nações. Daniel saiu daquela reunião mais fortalecido, mas com um peso a mais em seu coração. Como poderiam se voltar para Deus diante de tamanha promessa? Haveria uma resposta genuína na presença do Senhor? Enquanto a multidão se dispersava, uma nova questão fervia em seu interior, sedenta pela verdade: Senhor, quão forte seria nossa fé quando o silêncio da incerteza se tornasse um clamor? Que se levantem as vozes de teu povo, e que tuas promessas sejam firmadas em nosso meio. Assim Daniel se retirou, determinado a buscar mais do Senhor, e a resposta pairava no ar, como um eco de um plano divino que ainda estava por se cumprir. A última semana se aproximava, e a verdadeira revelação do coração de Deus ainda aguardava para ser desvelada. O que mais estaria por acontecer? Enquanto os primeiros raios de sol queimavam as neblinas da madrugada, Daniel se retirou para um lugar solene, longe dos olhares angustiados dos seus irmãos. A presença do Senhor o acompanhava, e sua alma clamava por clareza em meio à tempestade de sentimentos que o assaltavam. Repentinamente, uma brisa suave percorreu o ambiente, como se o próprio céu estivesse ouvindo seu lamento. O coração de Daniel palpitava em harmonia com aquele sopro divino, e ele se ajoelhou em reverência. Ó Senhor, revele-me o teu propósito. Que o vento da tua vontade sopre sobre nós, trazendo nova esperança e coragem. Nesse instante, o céu pareceu abrir-se, e uma luz ofuscante despontou do horizonte. Daniel levantou o rosto, e ali estava a figura majestosa do anjo, rodeada por uma aura de luz. Daniel, disse o mensageiro, vem e recebe esta verdade que mudará o rumo dos dias que se apresentam. Ele não apenas segurava uma mensagem, mas um papel dourado que tremulava como ouro sob a luz do dia. Ouça e grave em seu coração, o anjo prosseguiu. Assim diz o Senhor, na última semana, acontecerão eventos que ressoarão em toda a criação, as nações se levantarão e cairão diante da minha soberania. O mundo conhecerá minha justiça, e muitos se voltarão para mim em arrependimento. Daniel tomou cada palavra como se fossem pedras preciosas, firmando-se na certeza do que estava por vir. E a promessa, ó mensageiro? O meu povo será libertado?
O Messias se revelará? O Senhor já levantou um remanescente, o anjo respondeu solenemente. Eles serão endurecidos e provados, mas a minha graça será suficiente. Pois em meio à desolação, há um plano que muitos não podem ver, um anúncio do reino que se aproxima, e o próprio Filho de Deus andando no meio de vocês. Com o coração pulsando de expectativa, Daniel não pôde deixar de se perguntar sobre o testemunho que os cativos dariam. Ele sabia que um testemunho poderoso seria necessário. Ó Senhor, como podemos nos preparar para este grande dia? Como traremos essa mensagem a todos que estão em perigo? O anjo pôs a mão sobre o coração de Daniel, infundindo-o com uma paz que parecia fluir como um rio sereno. Prepare corações! Ensine ao povo que a redenção não é apenas entre as sombras da dor, mas na revelação das promessas do Altíssimo. Pois louvando o Senhor em meio à tribulação, eles desatarão cadeias não só em si, mas em muitos outros. Com essas palavras, a visão de Daniel se expandiu. Ele viu um bosque de áridas oliveiras, e a árvore mais alta começou a florescer, suas folhas brilhando como esmeraldas. Vê, Daniel. O que parece seco e sem vida produzirá abundância e colheita. É assim que o Senhor operará entre os que creem. A visão se desfez lentamente enquanto o anjo se afastava, mas antes de desaparecer completamente, exclamou, nunca duvide da fidelidade de Deus. Ele está despertando os corações e estabelecendo um novo pacto. A última semana não será apenas uma passagem, mas a revelação da esperança que nunca se extinguirá. Daniel caiu em adoração, a realidade do chamado pulsando em seu espírito. Ele entendeu que cada lágrima de dor e cada gemido de desespero contribuíam para a glória que estava por vir. Levantou-se, e com seu coração ardendo em fogo, decidiu que não se calaria, ele devia compartilhar a revelação, como um farol em meio à escuridão. Ó Senhor, a tua palavra será proclamada em alto e bom som. Prepare o nosso povo para a libertação e para a manifestação do teu reino. Que as vozes dos teus escolhidos sejam amplificadas na última semana. E assim, enquanto o sol disparava em direção ao seu apogeu, uma nova determinação se apossou de Daniel. A última semana estava chegando, e o plano soberano de Deus começava a desdobrar-se, revelando um mistério que transformaria não apenas o seu povo, mas as nações inteiras. O eco do futuro ainda pairava no ar, como a preparação para uma grande tempestade de bênçãos. O que mais o Senhor estava prestes a revelar? Enquanto o calor escaldante do dia tornava-se insuportável, Daniel decidiu que não poderia mais relutar em levar a revelação recebida ao seu povo. Com o coração repleto de fervor, dirigiu-se à praça da cidade, onde os exilados se reuniam, muitos deles desamparados e desalentados pela dor das suas perdas. Ele se posicionou em um local elevado, para que todas as vozes se calassem e ouvissem sua mensagem. O povo de Israel. Daniel clamou com uma voz que ressoava como um sino, ouçam a palavra do Senhor. Na última semana, o Altíssimo preparou grandes coisas para nós. Um remanescente será levantado e, através da tribulação, encontraremos a verdadeira liberdade. Não temam, pois há um plano divino que transcende as nossas limitações. Olhares de descrença e esperança cruzaram a multidão. Ele viu lágrimas se formando nos olhos de algumas mães e a firmeza de homens que, mesmo em meio ao sofrimento, seguravam seus filhos e as promessas de Deus. Em meio à desolação, continuou, as oliveiras voltarão a florescer. O que parece estéril trará fruto, e a vitória do Senhor ressoará entre nós. Imediatamente, um murmúrio percorreu a multidão. Pessoas começaram a se unir ao redor dele, muitas ainda se perguntando como poderiam acreditar em promessas de renovação quando tudo ao seu redor parecia desmoronar. Daniel, percebendo a dúvida, ergueu os olhos ao céu. O Senhor não abandonou o seu povo. Ele enviou um mensageiro com promessas, e assim como ele fez no passado, também irá desatar as cadeias que nos prendem. Assim diz o Senhor, eu sou o Deus que escuta e vê. Não se aflija, mesmo que a noite pareça longa, porque a alvorada está se aproximando. Um homem se destacou da multidão e gritou, como podemos confiar, Daniel? Nossas esperanças foram destruídas nas chamas do exílio. Os nossos sonhos se foram. Daniel, com sua alma ardendo em compaixão, respondeu firme,
as palavras do Senhor nunca falham. Lembrem-se de Moisés e como o Senhor os libertou das garras do faraó. Lembrem-se de Josué e como o novo dia foi trazido após a travessia do Jordão. Assim Deus fará agora. Ele se levanta para restaurar a sua herança. Com essas palavras, a multidão começou a sentir um levante dentro deles. As vozes iam crescendo, formando um coro de esperanças renovadas. Então, Daniel fez um apelo à fé, levantando as mãos em súplica ao Altíssimo. Ó Senhor, fortalece o teu povo. Abre nossos olhos para ver a tua salvação. Prepara-nos para a chegada do teu reino. O céu, como se respondesse ao clamor de Daniel, começou a mudar de cor. Nuvens escuras se reuniram, e um trovão distante ressoou, ressaltando a seriedade daquele momento. Era uma promessa de que Deus estava prestes a agir. Ele se lembrou das palavras do anjo: prepare corações. E, com isso, Daniel disse: preparem-se, irmãos, porque a última semana desponta com a manifestação da justiça de Deus. Ele levantou o papel dourado que o anjo lhe entregará, segurando-o em sua essência, como símbolo da mensagem divina. A esperança do Salvador vem. A última semana não trará apenas aflição, mas a revelação do próprio Filho de Deus entre nós. Corações endurecidos poderão ser quebrantados, e o Senhor fará novas todas as coisas. O murmúrio da multidão transformou-se em gritos de louvor. Em meio àquele fervor, um silêncio súbito tomou conta do povo. Todos se voltaram para o horizonte. Algo estava vindo, mas o que era? O céu parecia se abrir ainda mais, e logo eles perceberam uma nuvem luminosa pairando sobre suas cabeças. Daniel, sem entender completamente, sentiu a intensidade do momento. Ele sabia que o plano soberano de Deus estava se desdobrando, e a pergunta que ardia em seu coração era: até onde esse mistério levaria o seu povo? O que mais o Senhor estava prestes a revelar? Enquanto a nuvem luminosa pairava sobre a cidade, um profundo silêncio revezava-se entre a multidão, como se o próprio ar estivesse carregado de expectativa. Daniel olhou para a face dos que o cercavam, vendo a esperança iluminando os olhos antes cansados e sombrios. As pessoas sussurravam, questionando com temor e reverência. O que virá a seguir? Um murmúrio crescente finalmente tomou forma, e Daniel, percebendo a incerteza ainda persistente, disse: não temam. O Senhor está aqui. Ele manifestou sua glória, com ela, seu propósito insondável. E, com coragem, Daniel acrescentou: a última semana não trará somente dor, mas será um tempo de transformação, de renascimento. Nesse instante, a nuvem começou a se descer sobre eles, envolvendo a praça em uma luz brilhante e envolvente. Muitos caíram de joelhos, temendo a majestade divina. Daniel, porém, permaneceu firme, segurando o pergaminho com a revelação em suas mãos. Ele entendia que o tempo da reconciliação se aproxima e que Deus estava prestes a derramar novas verdades em meio à sua nação. Assim diz o Senhor, Daniel proclamou com uma voz que ecoava como trovão: em breve, as portas do céu se abrirão e as promessas que foram feitas aos nossos ancestrais se cumprirão diante de vossos olhos. Porque e o nosso clamor ascenderão até ele, e ele ministrará em seus corações. A nuvem se fez mais densa e, de repente, uma figura resplandecente começou a emergir de sua essência. Era como se o próprio céu estivesse se rasgando para revelar uma visão celestial. O povo, aterrorizado e maravilhado, inclinou-se ainda mais. Daniel, por outro lado, sentiu a presença do Espírito Santo envolver-lhe o ser. Uma paz profunda superou sua alma, e ele se lembrou das promessas feitas a Abraão e a Moisés, promessas que agora estariam prestes a ser reveladas. Escutem, povo de Israel. O Senhor irá enviar o seu Messias, e ele será um sinal de esperança entre as nações. Este será um tempo de restauração, assim como foi profetizado em Isaías: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para trazer boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Isaías 61:2.1 Agora, a multidão se levantava, o fervor multiplicando-se ainda mais como um fogo abrasador. Daniel, sentindo a urgência do momento, direcionou seu olhar para o céu mais uma vez. Preparem-se no Espírito. A palavra do Senhor não falhará,
Em meio ao tremor da terra e ao clamor das tempestades, a sua justiça será revelada. O que foi prometido a gerações está prestes a se manifestar em nossos dias. À medida que as palavras de Daniel ressoavam, relâmpagos riscaram o céu, e os trovões tornaram-se mais concretos, vibrando como batidas de um poderoso coração celestial. Era como se o mundo espiritual estivesse colidindo com o físico, e todo o ambiente parecia ansioso pela revelação. O chão sob os pés do povo tremia, como um sinal de que algo sobrenatural estava em curso. Então, numa fração de segundo, uma voz suave e poderosa se fez ouvir através do murmúrio divino: Eis que venho, em breve, trazendo a vida em abundância. As lágrimas que vocês choraram serão transformadas em alegria. O ar ficou pesado com a glória de Deus, e um profundo sentimento de expectativa encheu os seres daquela multidão. Daniel sabia que o próximo grau de revelação estava se aproximando. Ele sentiu na profundidade de sua alma que o povo precisaria preparar-se como nunca antes. Ele esperava, não por destruição, mas pela vinda da verdadeira luz que viria iluminar toda a criação. Assim, com uma intensidade renovada, ele clamou: O nosso Deus é fiel. Não percam a esperança. Cada coração que crê será renovado, e, quando a luz do novo amanhecer surgir, revela-se a glória do Senhor, um golpe de amor e justiça que mudará a história para sempre. E assim, a multidão ficou em suspense, com o íntimo de cada um pulsando com esperança e ansiedade. O que mais o Senhor estava planejando para seu povo? O fim da espera estava prestes a se cumprir, mas o que mais seria necessário para que eles vivessem plenamente esse tempo de mudança? Enquanto a luz da nuvem se desvanecia, uma profunda reverência pairava no ar. Daniel, em meio à multidão ainda abalada pela extraordinária manifestação, sentia a palpitação da esperança. Ele fixou seus olhos na visão celestial que havia emergido. A figura radiante, que seus olhos tentavam desvendar, começava a tomar forma, como se a luz estivesse sendo moldada pela própria vontade divina. Numa fração de segundo, um silêncio profundo se instalou, ensurdecedor, ao mesmo tempo que uma nova voz ressoava, clara e penetrante: Temo por vocês, filhos de Israel, mas busquem a verdade que habita nos corações dispostos. A multidão se encolheu diante do poder da voz, enquanto os olhares se voltavam em direção ao céu. O temor reverente rapidamente se transformava em uma sedenta expectativa. Eis as palavras que trago a vocês, continuou a voz, como se fluísse de um manancial eterno: a sua liberação e restauração estão em mãos que não falham. Em breve, a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Com isso, Daniel lembrou das promessas feitas através dos profetas. A visão de Abacuque se tornava uma realidade. Num ato de fervor, Daniel ergueu o pergaminho e declarou: Portanto, preparem-se para a nova aliança. Não será uma aliança de pedra, mas de carne, inscrita em seus corações. O Senhor Deus se lembrará de suas transgressões, mas a sua misericórdia prevalecerá. Suas palavras ecoaram, cada sílaba ardendo como brasa viva nas almas dos ouvintes. Os murmúrios de fé se intensificaram entre o povo, a vergonha transformando-se em um renovado desejo de seguir sua vocação. Assim como as rochas clamariam se os homens se calassem, muitos agora não conseguiam permanecer em silêncio. Viremos a ti! Exclamavam alguns, enquanto outros se lançavam de joelhos. Entretanto, de uma parte da praça, uma mulher gritou com desespero: Mas, Daniel, que diremos àqueles que não creem? E os que duvidam das promessas de Deus? As sombras da incerteza dançavam diante da luz proposital de suas palavras. O coração de Daniel experimentou uma onda de compaixão. A fé não é a certeza do que se vê, mas a convicção do que se espera. Como no amanhecer, quando a luz chega, as trevas são dissipadas, assim será com o coração que creu. Deixe que os duvidosos procurem a luz, e não temam se encontrados em meio às suas trevas, pois o Senhor conhece cada um pelo nome. Nesse instante, o céu se iluminou ainda mais, como se uma aurora estivesse se erguendo sobre todos ali. Não se esqueçam do que foi dito a vocês, prosseguiu Daniel. A espada da fé corta não apenas as correntes da dúvida, mas também as amarras do pecado. Será necessário que a aliança nova entre em seus corações,
pois, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1h09, a atmosfera palpável ressoava com preces e clamores, e o Espírito do Senhor parecia rasgar o véu entre o céu e a terra. O Senhor estava em movimento, e o povo, ciente desse movimento divino, sentia-se remodelado em suas esperanças. Mas em meio à alegria, Daniel, percebendo a urgência do momento, um pensamento inquietante cruzou sua mente. Ele sabia que para um tão grande plano de libertação, deveria também haver um reconhecimento profundo da redenção, uma redenção demandada em intensidade que perturbava a paz do coração. Esta não é apenas uma promessa, mas um chamado à ação, ele anunciou, olhando diretamente nos olhos dos presentes. O tempo de renúncia se aproxima. Preparem-se, preparem-se, pois o dia do Senhor é grande e terrível, e quem poderá suportá-lo? As palavras de provação pesavam sobre a multidão, e uma nova expectativa emergia. O que mais havia a ser revelado? O plano soberano de Deus pairava acima, abrangente e majestoso, e Daniel sabia que a próxima fase daquele percurso espiritual se encaminhava ao seu clímax. Eis! Virá como ladrão na noite, e muitos não estarão prontos. Por isso, eu os exorto, vigiem e orem, porque o que está por vir transcenderá as suas expectativas, e o que se revela a cada um será um testemunho eterno. E que clamor é esse se não for por compaixão? Algo impensável está prestes a começar. Assim, a multidão permanecia atenta, com os corações palpitando, ao mesmo tempo conscia de que um novo amanhecer se aproximava. O mistério divino continuava a se desdobrar diante deles, e o que mais o Senhor os conduziria a perceber em sua gloriosa revelação? Enquanto a multidão ainda tremia de expectativa e temor reverente, Daniel percebeu uma sombra se deslizando entre os rostos ansiosos. Aqueles que estavam ali, de coração aberto, foram tocados pela presença do Senhor, porém, entre eles, havia alguns que o olhavam com desconfiança e ceticismo. Seus olhares endurecidos como pedra, refletiam a velha aliança do orgulho humano. A voz de Deus continuava ecoando em sua mente, trazendo uma compreensão ainda mais profunda, o desejo divino de restaurar não apenas o povo, mas também o relacionamento cortado pela desobediência. Impacientes são aqueles que não creem, ressoou Daniel, sua expressão intensa. Estes precisam da luz que nos foi prometida. Lembrem-se das palavras do Senhor, eis que vos dou um novo coração, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei de vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Ezequiel 36, 26. Neste momento, ele sabia que a batalha espiritual se intensificava. O toque da compaixão e a ardência do desejo de que cada alma se voltasse para Deus estavam cada vez mais claros em sua mente. Ele levantou suas mãos, clamando com fervor. Todos vocês, venham! Permitirão que o Senhor pegue suas incertezas? Ele está aqui para transformar. E assim, diante da multidão que se dissolvia em murmúrios e sussurros de esperança, surgiu um homem idoso que se destacou na multidão. Ele se apossou de um silêncio que retumbava na praça. Daniel! Como poderemos saber que as promessas se cumprirão? Esta geração conhece a dor da traição. Nossa fé foi desafiada como nunca antes. Sua voz, carregada de desconfiança, ficou marcada no ar. Ó filho de Israel, respondeu Daniel, com um olhar profundo que parecia adentrar a alma do homem. A promessa se cumpre por meio da fé e da rendição. As antigas alianças foram um prenúncio do que está por vir. A nova aliança já está se manifestando. E ele enviará a quem os há de salvar. Não se esqueça das palavras do Senhor, pois aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, e eu não sou digno de desatar a correia das suas sandálias. Ele vos baptizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus 3h11. Enquanto as palavras de Daniel se espalhavam, um vento suave começou a soprar entre os presentes, como um sinal da presença ativa de Deus. O espírito de contenda e dúvida começava a dar lugar a um ardor mais profundo, uma sede pela verdade que estava sendo proclamada. Um novo tempo está prestes a surgir, Daniel proclamou com vigor renovado. A luz que vem é para todos os que a aceitarem. E, mesmo que haja estrangeiros entre nós, lembrem-se dos muitos que Deus chamou, até os que estavam longe.
Continuem a buscar, pois muitos virão do Oriente e do Ocidente sentar-se a uma mesa no reino dos céus. Mateus 8h11, um clamor coletivo começou a se elevar. Aqueles que estavam presos na dúvida começaram a soltar suas vozes em adoração e arrependimento. Daniel sentiu que algo estava se movendo nas profundezas do coração do povo, como um barco sendo levado para as águas profundas, buscando o tesouro escondido do amor de Deus. Entretanto, novos desafios estavam por se apresentar. O homem idoso olhou para Daniel, sua dúvida ainda estava ali, mas algo mudava em seu olhar. E se os maiores de nós não aceitarem? E se o caminho se tornasse doloroso? Prepara-te para a tempestade, respondeu Daniel com firmeza, porque Deus não se esqueceu da sua herança. Virá um tempo de provação, mas lembrem-se, Ele não nos abandonará. O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele confiou o meu coração, e fui ajudado. Salmos 28:7. E com isso, alguém na multidão perguntou, ansioso e atormentado, mas o que devemos fazer, Daniel? Como podemos realmente nos preparar? Daniel sorriu, pois sabia que o Senhor tinha mais revelações. A guarda e a vigilância são necessárias. Não se acomodem, filhos. A luta não é contra carne e sangue, mas preparem-se, porque a exigência é grande. O que está por vir será uma separação. Vigilância na oração e um coração contrito são o que Deus deseja. Assim, um nervoso silêncio cobriu a praça. O entendimento do que estava por vir trouxe consigo um peso inexplicável. E enquanto a multidão esperava, o céu começava a escurecer, uma nuvem pesada e ameaçadora se aproximava do horizonte, como se a própria natureza estivesse respondendo ao chamado divino. Este é um aviso, Daniel falou, com a voz firme. A noite está chegando, e com ela, a revelação do juízo e da graça. Preparem-se! Um plano soberano se apressará em se concretizar. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Mateus 24h27, o tempo estava se esgotando, e Daniel sentia que os batimentos da eternidade estavam se aproximando. O que mais o Senhor reivindicaria de seu povo? Que decisão tomariam diante do chamado divino? E com o coração pulsando de expectativa, Daniel entendeu que o grande plano de Deus estava prestes a se revelar, mais uma vez, em glória e majestade. Daniel observou o céu, agora carregado de nuvens escuras, sinalizando a iminente tempestade. A atmosfera estava carregada de tensão, e o eco de suas palavras ainda vibrava no ar. A multidão, antes tomada por murmúrios de dúvida e desespero, agora estava em estado de expectativa. A revelação do propósito de Deus estava por vir, mas o preço a ser pago era imensamente alto. Ó povo, temam ao Senhor e aspirem à sua sabedoria, pois o juízo e a misericórdia caminham lado a lado neste tempo que se aproxima. Daniel proclamou, sua voz carregando a gravidade do chamado divino. Um murmúrio coletivo emergiu entre os presentes, ansiedade misturada com a esperança preenchia os corações. O homem idoso finalmente falou novamente. E se os nossos reis e líderes se recusarem a aceitar o plano que Deus preparou? O que será de nós, pobres exilados? Daniel não hesitou em responder, aqueles que se opõem ao chamado de Deus enfrentarão as consequências de suas ações. A palavra do Senhor não falha. Lembrem-se de como ele operou entre nossos pais, libertando-os do Egito, mesmo diante da rebeldia do faraó. E assim será novamente, a promessa se cumprirá, quer estejam prontos ou não. Com estas palavras, uma onda de coragem avassalou o povo. A luz da esperança começava a brilhar mais intensamente, embora as nuvens acima parecessem ameaçadoras. De repente, a terra começou a tremer ligeiramente sob os pés de Daniel e da multidão. Preparai-vos! Ele gritou, o Senhor está se movendo entre nós. A revelação divina não tardará, uma nova glória está prestes a ser manifestada. Daniel ergueu os olhos e viu uma figura se aproximando, envolta em uma luz cintilante, que conseguia cortá-la. Era o mensageiro que havia revelado verdades a ele anteriormente, e a expectativa se intensificou. Daniel, o Senhor me enviou novamente para trazer instruções, disse o anjo, sua voz como um eco ressonante que acalmou os ânimos.
Um tempo de grande opressão se aproxima, mas também uma era de esperança. Prepare seu coração e o do povo. O que acontecerá nos dias vindouros se tornará um testemunho dos planos soberanos de Deus. Qual é nossa resposta a isso? Daniel perguntou, angustiado, ansioso por instruções claras. Como podemos proteger-nos das ondas que vêm? Oração e vigilância são essenciais, replicou o mensageiro, com firmeza. O povo deve buscar a face do Senhor, confessar suas transgressões e voltar-se para Ele de todo o coração. Assim, estarão prontos para o que está por vir. Pois nos tempos de trevas, a luz da sua presença brilhará através daqueles que permanecerem fiéis. O anjo então revelou, na última semana que se aproxima, o Messias que ofereceu a salvação será também o sinal de juízo. Ele será rejeitado, mas a sua vinda trará vida para muitos, enquanto outros se perderão em sua dureza de coração. As palavras do mensageiro reverberaram na alma de Daniel. Como o povo poderia rejeitar a liberdade que estava prestes a ser oferecida? Com um novo ardor, Daniel se voltou para a multidão. Irmãos, ouçam o chamado do Senhor. Não endureçam seus corações, o tempo de transformação está se aproximando. As sombras da dúvida começaram a se dissipar, e o povo se uniu em um clamor: ó Senhor, abra nossos corações. Que não desconsideremos o teu chamado. Enquanto os presentes clamavam em adoração, Daniel percebeu que um novo espírito estava se movendo entre eles. Nessa atmosfera de súplica e devoção, um fogo começou a arder tanto físico quanto espiritual. O ar estava carregado de intensidade, como se o próprio céu estivesse prestes a se manifestar. Preparem-se para o inesperado! Daniel exclamou, sentindo a força do Espírito Santo curvando sua determinação. O plano soberano de Deus não pode ser detido. As promessas que ele fez não cairão por terra. Então, um relâmpago cortou o céu, seguido da voz poderosa de Deus, que ressoou como um tambor no coração do povo. E eu sou o Senhor, que levanto e que retiro. Este é o tempo da última semana. Em breve, revelarei o meu Filho. Aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Creiam. A bandeira da esperança será levantada entre as nações, e aqueles que se voltarem para mim terão vida. A multidão, tomada por um fervor extraordinário, começou a cantar, suas vozes elevando-se como uma sinfonia de louvor e desejo. Daniel percebeu que a resposta às suas indagações finalmente começava a surgir entre eles. O que está por vir? Um aceno de compreensão se formou, preparando-os para um movimento poderoso. Enquanto a luz se espalhava nas sombras, a verdadeira pergunta reverberava em seu espírito: como o Senhor manifestará sua glória em meio à tempestade? Nesse clamor, a história de um novo começo aguardava por ser revelada. A última semana estava se aproximando, trazendo não somente tribulação, mas uma oportunidade de fé e restauração que mudaria o destino do seu povo para sempre. O que mais Deus estava prestes a manifestar?